Eu acho que um dos maiores poderes do jiu-jitsu que te dá é te trazer pro agora. Na hora que você está treinando jiu-jitsu, você não consegue pensar em nada. Você fica completamente presente dentro do presente, que é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no que a gente está vivendo no mundo, porque ninguém está presente no presente. Você está aqui com uma pessoa, mas está conversando no telefone com outra. Sim. E aí, quando você estiver com a outra, que você estava no telefone, você também não está com ela. Exato. Porque você está conversando com outra pessoa. Então, está tudo muito raso, tudo muito vazio. E eu acho que o que mais me vicia no jiu-jitsu e me deixa mais compenetrada dentro, cada vez mais, é porque eu vivo dentro do presente ali. Eu não me transporto. Sim. Aquilo ali me dá uma presença de mim, de espírito e... eu não sei muito te explicar. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Então, ó, quero primeiro te agradecer muito, né, pela a honra de ter você aqui na nossa conversa. Eu admiro muito o teu trabalho, né, e cada vez mais, assim, porque a gente tem se conectado aí nos últimos meses, né? E nada é por acaso, porque eu lembro até quando eu chamei o Jura pra fazer, quando a gente fez o podcast lá em São Paulo, inclusive na Adidas, ele falou assim, cara, você tem que chamar a Índia, você tem que chamar a Índia. Eu falei, pô, vou chamar. Não, você tem que chamar. Ele ficou insistindo muito. E aí depois a gente esteve junto lá na academia, né? Na BCC também, quando você tava conversando com a Arona. Eu acho que foi a hora que eu cheguei a falar com a Arona também. Depois a gente se encontrou na academia. Foram várias coincidências, assim, que não... E por último, e aí, pra mim, mais marcante disso tudo, né, cara, eu ter a experiência de ter uma aula com você, né, de você me dar uma aula e eu estar ali presente ali naquela experiência. Então, e foi muito maneiro, né? Eu até falei assim, pô, no dia seguinte eu usei ali alguns exercícios que você tinha passado, né? Então a gente tá sempre, né, aprendendo um com o outro, essa troca que existe, né, no jiu-jitsu, na vida, né, é muito importante. Eu acabei de falar que a gente está falando aqui em off, de um dos propósitos desse trabalho aqui também, pra mim é uma faculdade de vida, né, cara? Olha o quanto eu tô recebendo de informação de todo mundo que vem aqui, cara. Então, é uma faculdade animal. Com experiências diferentes, com percepções do mundo diferentes, né? Tipo, porque passou por situações. Sim. Né? E você acaba vendo a mesma coisa de um outro olhar. Exatamente. Assim, eu acho isso bem bacana. O jiu-jitsu tem isso, né? Eu falo muito isso com as meninas, sobre mim, assim, porque às vezes eu tenho algumas questões que chegam muito em mim. Por que não tem só turma feminina? Por que não dá aula de defesa pessoal? E eu explico para elas que eu acredito no trabalho, mas eu tive outras experiências de vida que me fizeram acreditar em outras coisas e me dar outro olhar sobre as coisas. E é que todo mundo, não é que ninguém está certo e ninguém está errado, total. Entendeu? A gente trabalha em linhas diferentes, aonde todo mundo está certo e todo mundo está fazendo bem. Na real, ninguém é melhor do que ninguém, nenhum trabalho tem um mérito mais do que o outro, assim. Então, eu acho bem importante essa possibilidade de passar um olhar diferente, né? Tipo, da mesma situação, eu gosto. Total. Eu até uso esse exemplo, né? Foi muito legal você até a gente começar a conversa por aí, porque eu falo,
se a gente for passar, sei lá, um armlock na guarda, que seja, talvez, então, tenho quase certeza que você vai dar ênfase em algum detalhe, alguma coisa que eu não vou dar e vice-versa, né? Exatamente. Então, hoje também, a forma como eu dou aula, a forma como eu ensino, é dentro da visão que eu tenho, das experiências que eu tive. Exatamente. Né? E é isso que eu tento passar. Eu não posso ficar interpretando muito uma coisa que eu não sou. Né? Ou para mostrar que eu sou uma pessoa que realmente eu não... Entendeu? No tatame não tem como ninguém esconder nada de ninguém. Eu falo para os meninos, eu falo, aqui só tem verdade. E não adianta que ninguém querer enganar ninguém aqui. Você pode fingir ser qualquer coisa, mas aqui dentro a sua verdade aparece. Existem várias formas de fazer a mesma coisa dentro do jiu-jitsu, porque os corpos são diferentes. E como os movimentos são mecânicos, o encaixe muda. Então, às vezes, o que é importante para você não é o que é importante para mim, mas você me mostrando o que é importante para você talvez seja uma percepção que eu nunca tenha tido naquele movimento. Dou um exemplo besta. A gente está falando de armlock, por exemplo. Sempre que eu estou explicando um armlock, eu começo a falar. Armlock é uma chave de braço, mas não é domínio de braço, é domínio de ombro. Por quê? Porque eu tenho que dominar a articulação do ombro. Por quê? Porque é onde eu tenho um controle articular. O ombro, o que é que eu quero? É uma hiperextensão articular da linha do cotovelo. Então, eu não posso fazer marcação em linha de bíceps. Eu tenho que dominar o ombro. Por quê? A saída está no ombro. Quando você marca o bíceps, está muito perto do cotovelo, é mais fácil a pessoa defender. Sim. Então, às vezes é uma percepção minha do armlock. Nossa, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, mas talvez, para ele fazer o armlock, ele não precise desse tanto de detalhe, entendeu? Como todo mundo que eu treinei a vida inteira foi muito mais forte do que eu, muito mais rápido. Se a minha posição não estiver precisa dentro do posicionamento do padrão, normalmente eu vou perder. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E não adianta eu me iludir. Eu nunca quis me iludir no tatame. Não adianta você fingir que eu estou treinando, porque eu não quero isso. Eu queria ser efetiva. Então, às vezes, é só um olhar, uma percepção diferente da mesma situação. E não quer dizer que o outro armlock que o outro professor ensinou, porque ele não falou que tem que... não é isso, entendeu? Sim. É só uma forma diferente de olhar a mesma situação. Isso é na vida, né, André? Total. O tempo todo. Total, o tempo inteiro. E a gente respeitar, né? De novo, a outra visão. Porque tudo aquilo bem. que você falou, eu acho que o jiu-jitsu ensina um pouco essa coisa do certo e errado, né? Às vezes eu fico me policiando, porque dá vontade de falar, tá errado. Não posso falar isso, que tá errado. Né? Tá funcionando. Talvez seja. Exatamente. se no final você chegou no seu objetivo, tá certo, funciona. pode ter um caminho aqui mais curto, né? Eu vou tentar te mostrar. Mas se você quiser ir pelo mais longo. Dentro do jiu-jitsu, o que eu tento explicar para eles é que funciona. Só que, se você tirar a margem de erro, melhora muito para sua vida. Exato. A viagem é só essa que eu falo. Você pode fazer desse jeito e dar certo? Pode. Só que a possibilidade de dar errado vai aumentar. Sim. E aí é tu que escolhe. Eu, particularmente, eu gosto de fazer 0,50, 50, 100. Eu não quero fazer 0,50, 0 de novo. Então, assim, eu penso que o objetivo é finalizar. Às vezes não dá, então a gente pontua. Às vezes não dá, você vai ganhar por uma vantagem. É o controle e eu estou buscando controle para a finalização. Mas se eu estiver treinando com você e eu passar a sua guarda 10 vezes, quer dizer que eu sou boa de passagem? Não. Quer dizer que você é bom de reposição. Porque você repôs 10 vezes que eu passei. Sim. Eu tenho que passar, avançar e evoluir para uma finalização. Essa é a minha linha de raciocínio, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, eu passei 10 vezes a guarda do André, ele repôs 10 vezes. Entendeu? Você perdeu a posição 10 vezes. Não é porque você é bom pra caramba. Sim. Então, é um olhar... Sim, né, é uma outra forma, é uma de forma de ver. olhar. É interessantíssimo. E Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
E isso também me chamou atenção lá na sua aula, porque eu vi um olhar ali muito diferente. E eu até trago, assim, para um lado que eu falo muito, né? A gente, enfim, quando a gente trabalha com essa coisa do desenvolvimento humano, acho que o jiu-jitsu é uma ferramenta muito potente. A gente tem todo esse lado do masculino, feminino, essa dualidade que todo mundo tem, né? Sim. Você sendo homem ou mulher, você tem um pouco Dos dois. né? E a arte marcial é isso, exatamente isso, né? É uma marcialidade combinada com uma arte. Então, tem todo um lado sensorial, de sensibilidade, combinado com um outro lado mais de rigidez, de disciplina, né? Sou um artista marcial, mas com... Então, isso é muito interessante. E eu falo, né? Assim, eu acho que é importante as mulheres, quanto mais mulher a gente tiver nesse nosso ambiente, cara, mais a gente vai potencializar esse negócio, né? E você falou agora aqui uma coisa interessante, que tá muito... tá dentro da essência do jiu-jitsu, né, cara? Porque você sentiu isso na pele, porque assim, sendo mulher mais fraca fisicamente, se você não faz os movimentos certos, você não tem alavanca para conseguir chegar no objetivo, né? Eu gosto muito, assim, quando eu tô dando aula, alguma coisa... por quê? Eu uso esse exemplo. Sou eu, uma mulher falando, eu pego um cara de 150 quilos no meu colo. Por que eu sou forte? Não, porque eu tô posicionada. Claro que tem um padrão de repetição, só que é a mesma coisa de um agachamento. Eu não vou agachar numa barra com meu joelho posicionado errado, com minha lombar errada. No jiu-jitsu, existem posicionamentos que vai te dar um padrão. Vamos dar um exemplo. Se eu fosse construir uma casa e eu colocar uma viga 2 milímetros para o lado errado, o ponto final da viga não vai ser reto. Então, quando você colocar a estrutura, aquilo ali, provavelmente aquilo vai rachar. Porque não tem o mesmo equilíbrio, não vai ter, né, o mesmo... No posicionamento corporal, eu acredito que é a mesma coisa. Meus alunos ficam aí e falam, 90 graus, 90 não é 45. Por quê? Porque aqui você está entrando na meia guarda, que está na linha acima do quadril. É porque eu entendo, eu vejo o jiu-jitsu desse jeito, eu vejo em ângulo. Se meu ângulo estiver errado, eu vou ter mais dificuldade. Se meu posicionamento estiver errado, eu fico mais fraca, a minha casa fica fraca, a minha estrutura fica fraca. Sim. Então, eu peço muito para prestar atenção no detalhe. Eu falo, porque cada professor tem uma linha. Tem gente que prefere repetir o movimento. Repete que uma hora vai automatizar. Sim. Eu não gosto. Eu quero que você entenda o padrão, eu quero que você entenda por que você está fazendo, o seu posicionamento. A partir daí que você entende, você começa a repetir. Por quê? Porque quando você está posicionado com o padrão correto, você consegue potencializar a sua força e a sua velocidade. E aí você tem mais equilíbrio no seu corpo, porque o posicionamento ele é antes da posição. A posição não vai funcionar. Não vai. Não vai porque eu era professora de banca, que eu falo. Assim, por que professora de banca? Porque eu sempre fui atleta, sempre gostei muito de treinar, então eu não dava muita aula, assim, eu sempre fui de começar as turmas, sabe? Eu chego num lugar onde não tem ninguém, eu falo que eu sou uma transportadora do esporte. E eu encho a turma, não sei como, o Jura fala de onde é que você tira esse povo. Quer trabalhar aqui, não? Lá no templo agora, eu tenho 6 meses na turma, 7 meses que eu peguei com um aluno, eu tenho quase 70, quase todo mundo faixa branca. É engraçado. Lá em Florianópolis, quando eu abri a academia, eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Foram 200 pessoas na pandemia. Famílias que nunca tinham visto jiu-jitsu. Eu falo, não, eu vim assistir. Não, aqui ninguém assiste, não. Aqui a gente sente. Jiu-jitsu a gente não assiste. E eu tento buscar, na verdade, eu sou dura, né? Tipo, eu não tenho esse negócio de... Eu sou uma professora mais de jiu-jitsu raiz. Não tá tudo bem, a posição não tá certa. Não, você não vai desistir. Não, tô cansado, problema seu. Só vai treinar quando você tiver energia? Não. Termina o rola porque é desonroso. Você sair no combate no meio da luta. Então, tem umas coisas que eu bato o pé lá, entendeu? Tipo, que senão eu acho que quebra a essência do que a gente aprende. Mas é importante, né? Eu acredito, até falei recentemente, tem um corte meu lá falando exatamente isso, assim, o jiu-jitsu, se a gente não tirar, né, da pessoa aquela força que ela nem sabe que tem. É isso que eu falo, você tem um superpoder que você não sabe que tem. Exato. A gente vai acessar ele. Agora, eu tô aqui para te ajudar a acessar ele, eu não posso acessar ele para você, entendeu? Sim. Eu posso te dar tudo, mas eu não posso te dar coração, o coração é seu. A gente vai buscar. Agora, a gente vai trabalhar junto. Mas os depoimentos, por exemplo, naquela aula que você foi de noite, é maravilhosa. Tem uma menina lá, a Thaís, eu sempre falo, porque ela chegou muito chique, muito fina, sabe? Aquela mulher delicada, suave, que tem medo de tocar. Eu vejo a Thaís hoje treinando, chamando o Ricardo, que tem 120 quilos. E aí, vamos aí? Eu tenho a outra Thaís também. A outra Thaís, ela chegou, ela chorava no aquecimento.
ela começava a ficar desesperada, ela já não falava muito, eu deixava ela para não assustar ela. Cada pessoa, eu acredito que as pessoas não são iguais. Que eu acho que numa sala com 100 pessoas são seres individuais, com necessidades individuais. Exato. Estão lá por necessidades e motivos completamente diferentes. Então, eu tenho um cara que entrou agora, tem 2 dias, ele tem 67 anos. E a autoestima baixa, eu já tentei, eu não consigo. Não, você é maravilhoso, você consegue, você vai. Tenha paciência com você mesmo, a gente vai evoluindo, faz o aquecimento, repete a posição, vamos automatizar. Quando você vê, você já está treinando, você nem sabe. Então, o que eu busco, na real, com o jiu-jitsu, é trazer essa liberdade que eu acho que o jiu-jitsu dá. Entendeu? Essa liberdade de ser, de estar no tatame à vontade. Eu vejo eles sorrindo. Eu acho tão sério. Todo dia depois que termina a aula, eu falo, vocês têm noção que vocês estão aqui emprestando o seu corpo para o seu amigo aprender a quebrar? Você tem noção quanto honroso é isso? Quanto cuidado você tem que ter com o corpo da outra pessoa? Você tem que treinar duro, mas sem maldade. Sim. Mas treina duro, porque se você não fizer sério com ele, você não está ajudando ele. A evolução dele, ele tem que entender aquilo ali. Aquela parte de dificuldade é a superação. E amanhã a gente volta melhor. Todo dia 1%, todo dia 1%. Imagina no final do ano, André. São 375%, velho, é muita coisa. É porque eu de fora, você que é professor, você deve enxergar a mesma coisa que eu. Eu vejo eles chegando, por exemplo, o Vini deve ter uns 130 quilos. O Vini chegou, autoestima baixa. Depois de 1 mês de aula, ele falou, professora, ele trabalha na Bolsa de Valores e minha postura dentro da reunião mudou, é impressionante. Eu tenho uma aluna que foi para Salvador e falou, professora, porque eu falo com ela, sejam pontuais. Não leva rancinho para dentro do banheiro, não vai ficar magoadinha com nada, não tem que levantar a voz para ninguém. Alguém fez alguma coisa que você não gostou, te tocou de alguma forma? Olha no olho da pessoa e fala, não gostei, não faça isso, não te dou liberdade. Seja pontual na hora. Sim. É lindo. Ela falou, primeira vez que eu fiz, foi tão legal. Então, eu acho importante passar essa segurança em ser você. Eu falo para eles isso. Você não tem que ter receio ou vergonha de você porque você está acima do peso, porque você está gordo, ou você tem vergonha de você porque você é magrinho demais. Sim. Ou porque todo mundo aqui, entendeu? Você tem que descobrir quem você é, se aceite e descubra a sua melhor versão. E aqui é o melhor lugar, pô. Então, é minha paixão. Isso é muito lindo, porque você falou realmente uma coisa que o jiu-jitsu traz, essa capacidade da gente aceitar quem nós somos, olhar e entender nossos defeitos, evoluir, talvez, em alguns ou um pouco, e colocar para fora nossas qualidades também. Então, a gente é uma jornada de autoconhecimento muito animal, né? E isso traz essa segurança, né? Porque a gente entende também que nós temos defeitos como todo mundo. E a gente aprende a lidar com eles. E uma das primeiras, essa palavra que a gente usa também muito, aceitação, é muito importante para a vida, né? Porque não é desistir, aceitar. Não, né? Aceitar não é desistir. Às vezes, quando você aceita, quando você está batendo de frente, por exemplo, imagina que tem alguém montado em você. Sim. Se você começar a se debater muito Exato. E brigar, você está se expondo mais em situações. Eu explico isso para eles todos os dias. Se você parar, aceita que o cara está montado, analisa o ambiente, começa a fechar o cotovelo, começa a virar de lado. Porque o mais forte, na real, é o que melhor se adapta. Entendeu? Porque a vida ela é mudança constante. A vida, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul aí agora. Sim. Mas eu tenho uma história, assim, muito na minha família, que tipo, meu cunhado, uma pessoa, ele faleceu tem pouco tempo, era um dos meus melhores amigos, mas foi uma pessoa que ficou milionário e desmilionarizou várias vezes durante a vida dele. Ele quebrou várias vezes e ficou milionário. Antes dele morrer, ele tinha acabado de fechar o negócio da vida dele, assim. A comissão dele era 42 milhões. Caramba. Porque na minha cidade é uma cidade de fazenda, ele trabalhava com compra e venda de fazenda, essas coisas. E lá tem essa parte que tem fazenda que é maior que o território de Salvador, lá dentro, entendeu? Então, enfim, era quase uma cidade construída já e ele conseguiu fechar esse negócio. Só que no meio da pandemia, ele descobriu um câncer terminal quando ele pegou Covid. E ele brigou de todas as formas. Ele estava pronto para ir morar em Miami, foi para lá com a minha irmã, olhou casa, escola para as crianças. Quando voltou para o Brasil, a pandemia. Aí ele mudou de plano, não, vamos comprar um apartamento na Praia Brava, comprar um apartamento. Voltando na Praia Brava, pegou Covid. Descobriu câncer.
Meu, e a vida deles mudou assim. O que eu quero dizer? Ninguém sabe. Sim. Eu contei essa história rápida, assim. Mas uma pessoa cheia de vida, tá? E você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sim. Por quê? Porque amanhã não existe, André. Entendeu? Sim. Amanhã não existe, amanhã é hoje. Amanhã é agora, amanhã é hoje. É o que a gente tá... Hoje. O que a gente tá fazendo aqui agora é o que faz o nosso amanhã. Sim. E às vezes, a pessoa não percebe isso. Entendeu? Que o passado ela não tem acesso mais. De, o cara montou, o que é que eu faço? Entendeu? Por que ele montou em mim? Ficar se lamentando pela montada. Em vez de, ok, ele montou. Sim. É o agora. E eu acho que um dos maiores poderes do jiu-jitsu que te dá é te trazer pro agora. Na hora que você está treinando jiu-jitsu, você não consegue pensar em nada. Você fica completamente presente dentro do presente, que é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no que a gente está vivendo no mundo, porque ninguém está presente no presente. Você está aqui com uma pessoa, mas está conversando no telefone com outra. Sim. E aí, quando você estiver com a outra, que você estava no telefone, você também não está com ela. Exato. Porque você está conversando com outra pessoa. Então, tá tudo muito raso, tudo muito vazio. E eu acho que o que mais me vicia no jiu-jitsu e me deixa mais compenetrada dentro, cada vez mais, é porque eu vivo dentro do presente ali. Eu não me transporto. Sim. Aquilo ali me dá uma presença de mim, de espírito e... eu não sei muito te explicar. Não, eu entendo muito isso. E, de novo, eu acho que isso está muito ligado também a uma maturidade que você tem, né? E todo o teu amor e paixão que você coloca dentro desse negócio. A sua conexão com o jiu-jitsu, né? E sem te conhecer tanto assim, mas o pouco contato que a gente teve, deu pra sentir, né? E por isso eu falo assim, cara, realmente, a Índia é uma pessoa que eu tenho que trazer pra essa conversa, porque tem um conteúdo muito rico, né? E é até legal você falar, a gente tá falando aqui em off um pouco da sua história, né? Porque talvez na sua época tudo era mais difícil, ainda mais sendo uma mulher, entrando num ambiente que era muito masculino, né? Assim, enfim, no interior, como você falou. Então, assim, várias dificuldades. Você me contou aqui em 5 minutos, várias. A minha história, na real, assim, eu sou do interior da Bahia, eu sou de uma cidade que se chama Barreiras. Ela fica a 900 quilômetros de Salvador e 600 de Brasília, perto de onde, uma cidade maravilhosa, cheia de rio, de cachoeira. Mas as minhas brincadeiras de infância, eu acredito muito que a gente está predestinado a se tornar o que a gente vai ser. Acho que a vida prepara um pouco a gente para isso. Então, eu desde criança eu gosto de brincar de briga. De briga assim, vamos ver quem empurra, vamos ver quem derruba. As minhas brincadeiras era assim, se eu chegasse aqui na sua casa agora e falava, André, vamos brincar de Olimpíadas? A gente tem que subir naquela árvore, saltar aquele muro, fazer 10 flexões, andar em qualquer lugar. A gente chegava no rio, eu falava, a gente tem que subir a correnteza contra a corrente, embaixo da pedra, daí a gente sobe naquele cipó. Eu sempre fazia um circuito, por isso que é tão fácil para mim. Eu falo, quando falo de crossfit, circuito funcional, eu falo, é brincar. Tipo, é igual as brincadeiras de criança, isso que a gente... Mas eu tinha essa coisa em mim. A outra coisa, eu chegava na roça, assim, minha mãe ia fazer seresta, né? Eu juntava os meninos, eu fazia um círculo e falava, vamos ver quem derruba? Vamos ver quem empurra? Eu brincava de tapa na cara. Vamos ver quem bate mais forte? Sabe, aquele bota a mão pra trás. E eu cresci assim na escola, queria jogar bola, chutava a bola dos meninos. Eu já tinha essa coisa dentro de mim, meio moleque mesmo. Eu nunca fui muito menininha. Eu brincava muito de me perder para me achar na minha cidade. Você vai entender por que eu tô falando isso. Porque no jiu-jitsu eu nunca fui namorada de ninguém, eu nunca fui a filha de ninguém, eu nunca tive no meio, eu não era carioca, eu não tava no meu mundo do jiu-jitsu, nada. Eu nem sabia o que eu tava fazendo ali na real, entendeu? Por quê? Eu era de Barreiras, tal, eu saí da minha cidade muito nova, eu tinha 16 anos, eu fui morar em Aracaju. E lá eu desfilava, não sei o que, não tinha nada a ver com a Índia que você tá vendo hoje. Eu era loira, o cabelo tipo da Adriane Galisteu, grandão, garota de praia. Muito carnaval, muita festa, bebia, fumava. Mas saía da boate 5 horas da manhã, saía correndo 14 quilômetros até a praia pra fazer a preparação física com os caras do kickbox. Vai entender, sabe? Chegava em casa louca, eu botava um short, biquíni, corria. Eu que eu nunca tinha tido acesso ao esporte. Da onde eu venho, não tem a cultura do... Eu não sabia o que era esporte, era só o que eu sentia na real, entendeu? E aí, quando eu, em Aracaju, eu fiz faculdade de administração. Eu comecei a fazer administração em Aracaju, mas eu não me adaptei. Tá? A minha irmã fazia biomedicina e se mudou para Marília, porque ela tinha perdido uma matéria em Aracaju, ela não queria atrasar a faculdade, e foi para Marília, no interior de São Paulo. E falou para mim, nega, vem para cá, você vai gostar.
E aí eu fui pra Marília. Cheguei lá, eu fiz vestibular pra biomedicina, porque eu tinha trancado a faculdade de administração e passei pra biomedicina. E aí, eu procurando sempre alguma coisa pra eu fazer, que eu gosto de malhar desde novinha, eu ia pra academia. Né? E aí eu achei uma academia que tinha capoeira. Nessa academia que tinha capoeira, eu não me adaptei muito com a capoeira, mesmo sendo baiana eu ia e tal, e eu procurei uma academia pra fazer musculação. Na academia que tinha musculação, tinha jiu-jitsu. O professor Alexandre Oliveira, ele é aluno do Carson, lá em Marília. E quando eu resolvia ir malhar na hora do treino, eu não conseguia malhar. Eu sentava, eu ficava assistindo aquilo ali, eu achava maravilhoso. Eu falava, meu, que negócio é que isso? Só que o aquecimento do Alê é o melhor aquecimento que eu já vi na minha vida. É mesmo? Tô te falando. Eu só fiz igual ou melhor na seleção brasileira de wrestling. Que eu falo, eu tinha uns negócios que a gente fazia lá que eu nunca fiz em lugar nenhum e eu não sei nem como é que eu fazia lá também. Vê se você já viu isso. Ficava um cara aqui no tatame e o outro aqui. Aí eu vinha correndo, eu tinha que botar as duas mãos no seu ombro, escalar como se fosse um muro, subia, caía escanchada, aqui assim, meio que de lado, com um triângulo fechado. Fazia tipo um rolamento, pegando no seu pé. Meu, é umas coisas doidas, assim. E ele mandava e a gente fazia. Eu falei, o que tá fazendo? Mas, enfim. Aí o Ale ficava me olhando, aí ele falava, ih, vem treinar. Eu, não tenho kimono. Ele, pô, treina sem kimono, pô. Carioca. Não, vou comprar um kimono. Aí eu não tenho dinheiro, comprei um kimono, fui fazer uma aula. André, a primeira aula, eu juro, eu treinei, fiquei encantada com aquilo, só que tinha uma luva no chão, assim. Aí eu peguei a luva, botei. Aí ele ia, põe a luva aí, sai na porrada com mulher aqui, ia. Aí tinha um menino, claro que eu não sabia bater, né? Fui bater e o menino meio que me tirando, saí, eu voei na perna dele. Tipo um double leg, dei uma baiana dele, caí montada, comecei a dar muito soco na cara dele, que eu fiquei nervosa, tipo, me tirando de otária, tá doida. E o Alexandre começou a rir no cantinho. Ele falou, aí, tu faz o quê? Aí eu falei, eu faço biomedicina. Ele, larga essa porra. Ele falou, você é lutadora. Aí eu comecei a treinar de tarde, de manhã de tarde. Depois eu queria de manhã de tarde, de noite. O treino de competição era de noite, já não conseguia mais ir pra faculdade. 3 meses tranquei a faculdade. Liguei pra minha mãe. Falei, mãe, vou trancar a faculdade, que agora eu vou fazer jiu-jitsu. Vai fazer o quê, minha filha? 25 anos atrás, imagina. Jiu-jitsu. O que é jiu-jitsu? Aí eu dizia, mãe, jiu-jitsu, aquele negócio. Ela, mãe, minha filha, isso não é coisa de marginal, porque aparecia no Fantástico, lembra? Que tipo as brigas dos pit boy. Era só isso que aparecia de matéria, lembra? Minha filha, isso não é coisa de marginal. Não, mãe, é massa, eu sou boa pra caramba, você não tá entendendo, é maravilhosa. Tranquei a faculdade e comecei a treinar de manhã, de tarde e de noite. Em Marília foi uma fase muito importante pra mim, na real. O Alexandre, eu falo brincando, assim. Mas o Ale, ele me ensinou a treinar e me ensinou a me comportar no tatame. Me dava direção de posicionamento. Por quê? Porque naquela época, você lembra, tinha as Maria Tatame, não sei o quê, era aquela confusão, mulher no tatame, várias questões. E eu era baiana. Baianinha, shortinho, pastel, pagode, axé. Bem, sério mesmo. Aí eu chegava na academia de shortinho, de topzinho, de não sei o quê. Eu olhei e falava, Ana, quando você vinha treinar, bota uma blusa pra não puxar o top, pra não sei o quê, pra você ficar mais confortável. Ele ia me dando direções ali, que talvez de percepção que eu não tinha, porque eu só queria lutar. E aí na musculação, tipo, malha assim, isso aqui é bom pro jiu-jitsu, isso aqui não é bom pro jiu-jitsu, sempre com um respeito, com a distância, e acreditando. O Alexandre sempre acreditou em mim. Ele sempre viu a Duda, que tá com Jacaré lá agora, a Duda Grace, é aluna dele também. E tem outra menina, que eu não lembro o nome dela, que era antes de mim, que eu acho que ela era se destacou bastante no jiu-jitsu. Então eu acho que a Carson Grace Mariga tem alguma coisa, assim, que sempre foi uma menina que saiu de um fruto. Legal. Que saiu de lá. A Duda tá na faixa azul agora, campeã mundial de tudo, campeã de não sei o quê. E do Ale também. É muito engraçado isso. Nessa fase lá, eu fui pro meu primeiro campeonato ali. Foi onde eu decidi que eu queria fazer aquilo pra
Sempre. Teve um campeonato em Passos de Minas, que eu falo que é o campeonato mais importante da minha vida até hoje, assim, não tem nem compara. Que foi ali foi um momento de muita esclarecimento de várias coisas para mim ali deram vários starts na minha cabeça. Que foi o quê? A gente tinha várias filiais da Carson em Tupã, naquela cidadezinha do interior de São Paulo, e tinha a Carson Marília. O pessoal da Carson Marília, eles estavam acostumados comigo, né? Os caras, todo mundo treinava comigo, já sabia que convive comigo. Quem me vê de longe é uma coisa, quem tá do meu lado tem outro posicionamento comigo, assim. E aí, juntou muita gente para viajar, várias equipes, e saiu aquela carreata. Ia só eu de mulher. E aí, o meu primeiro pensamento foi, meu pai, eu fui criada com um homem, assim, eu não fui criada com... Meu pai, entendeu? Eu não fui criada com muito cheio de dedos, assim. A minha cabeça a trabalhar ali era o seguinte, eu vou viajar com os caras, eu não posso ser aquela menina que vai falar, aquela menina vai lá de novo, não deixa a baiana aí não, chatona, tal, esse negócio. Não queria invadir a liberdade deles e, ao mesmo tempo, não podia deixar nada chegar até mim. Você. Entendeu? Então, era basicamente isso. Fica à vontade, faz o que quiser aí, quiser fazer bunda lelê, brincar, fazer o que quiser. Nenhuma pergunta, pode falar o que quiser, de mulher que quiser, mas nada nunca direcionado a mim, como você é, o que é que você acha, nada. Pronto. A gente foi pro campeonato. Eu passei, na minha vida, em 25 anos de jiu-jitsu, eu passei por 3 constrangimentos no tatame. Esse foi o primeiro, que virou uma chave. Aí a gente foi pra lá, pra cidade, meu professor falou, ele me chama de Baiana. Baiana, consegui uma casa pra você ficar. Eu falei, olha, quem vai ficar na casa? Ele falou, ninguém, é só você ir de mulher. Eu falei, não fico. Eu falei, não vou ficar. Aí ele falou, não, mas só tem homem. Eu falei, não, a gente não é uma equipe? Não veio todo mundo junto? Ele falou, veio. Eu falei, então eu vou junto. Aí ele falou, não, Ana, mas eu falei, olha, é o seguinte, se eu aceitar qualquer regalia, se eu for tratada de qualquer forma diferente, todos eles vão se sentir no direito de me tratar diferente em algum momento, de alguma forma. Eu não posso fazer isso, você não faz isso comigo. Me deixa ficar no tatame com os caras. Aí ele falou, não, tá bom. Isso acontecia o tempo todo na academia, que era o quê? Flexão. Só ela pode fazer com o joelho no chão. Eu falava, ele pode? Não, eu falava, por que eu posso? O que eu tô querendo dizer com isso, André? Eu nunca me coloquei num lugar diferente na situação. Na Brazilian Top Team, olha pra trás e pega o cara. Se fosse Rodrigo, eu ia botar a minotada nas minhas costas e sair correndo. Não tinha esse negócio, ele é pesado, ele é leve, eu não consigo. Às vezes eu até brincava. Tipo assim, a gente tava contando abdominal, você lembra? Cada um contava 20, não sei o que. A gente fazia uns 500 abdominais. Que aquela época era 2h40 de treino, 40 minutos era só o aquecimento, aí só posição, depois só drill, depois a posição do dia, depois que ia treinar. E aí, quando a gente fala, vai contar igual uma mulherzinha, aí eu falava, por que eu contei errado? Aí eu, não. Então, o que eu quero dizer? Eu nunca fui grossa, eu nunca quis ser homem, eu sempre tentei, mas também eu nunca quis me colocar numa situação diferente do que estava acontecendo ali. Tem um filme que me representa muito que chama Até o Limite da Honra, com a Demi Moore, que eu gosto muito ali, que ela se coloca na mesma situação para ser tratada igual, para eu poder olhar no seu olho igual, para eu poder fazer as coisas iguais, assim, e não me sentir com regalias, basicamente isso, entendeu? Lá de Marília, eu fiquei grávida da minha filha, eu tinha um namorado e tal, não sei o que, eu sou mãe solteira, eu namorei uns 2 anos com ele, quando eu fiquei grávida ele queria que eu tirasse a minha filha, eu não queria tirar, resolvi ir embora, por quê? Porque queria ter uma gravidez saudável, para quando a minha filha nascer eu estivesse forte, para eu não ficar passando por situação e quando ela nasceu tá fraca, quer ser pai? Não, tá bom, obrigada, tchau. Preciso, entendeu? Amor não se pede, carinho não se pede, não preciso de ninguém para nada, na real, assim, tipo, financeiramente que eu falo. E aí, liguei pro meu pai, falei, pai, não tem novidade? Ele disse, não, e você? Eu falei, tô grávida. Ele, maravilhoso, olha aqui, abre um vinho aí, que é na Maria do Vinho. Eu falei, então, sai daqui de perto de mim. Resolvi ir pra minha cidade, voltar e terminar a minha gravidez. Eu treinei até 5 meses de gravidez, da Raira. Quando ela nasceu, 1 mês depois eu voltei a treinar. Quando ela estava com 4 meses, eu voltei a competir. Eu soube que ia ter um campeonato em Salvador, um campeonato baiano. E até aí eu sou faixa branca de jiu-jitsu. Não tem MMA, não tem nada. Eu nem sei do mundo, não sei nada do mundo da luta. A única coisa que eu sei é que eu gosto de lutar, mas eu não sei quem é ninguém. Não sei nada. Nada. Aí eu fiquei sabendo que ia ter o campeonato em Salvador.
Tem um amigo meu que chama Max, que ele era aluno de um dos alunos de Minotauro. Que o Rodrigo, quando naquela época que ele era campeão do Pride lá, quando ele saiu de Salvador, ele saiu faixa marrom. E ele deixou 3 alunos lá, Yuri, Rafael e Eugênio. Não, ele era faixa preta. Ele deixou Yuri, Rafael e Eugênio. Ele fez 3 faixas pretas lá. E quando ele começou a ir pro Rio, ele era marrom, eu acho. É isso, foi isso. Mas quando ele... Eu treinei com ele na La Riva. Ele era marrom. Eu cheguei a pegar ele faixa roxa. Então aí ele pegou a marrom lá, não foi no da La Riva, não foi isso? Foi. É isso mesmo. E o Rodrigo, ele dava aula, mas ele gostava de treinar, né? Então os alunos ficavam... Ele fez 3 faixas pretas e deixou lá em Salvador, que era o Yuri, Rafael e Eugênio. Esse Rafael e esse Eugênio, eles eram professores desse meu amigo lá da Bahia, de Barreiras. Olha que doideira que a gente fala, coincidência não existe. Aí eu falei, pô, Max, quero lutar, tal. Ele, meus professores estão lá em Salvador, eles são alunos de Minotauro. Eu nem sabia que era Minotauro. Eu quero Minotauro. Ele, não, pô, cara, tal, não sei o que. Eu falei, meu... Ele falou, se você quiser, eu peço pra eles inscreverem você no campeonato. Eu falei, pô, legal, pede pra mim. O campeonato era no mesmo dia do vestibular. Aí eu falei pra minha mãe que eu ia fazer o vestibular. Eu fiz. Mas eu levei o meu kimono pra sala do vestibular. Quem tava lá também era Renatinho Velame, que é o professor da Virna, de um monte... Ele tá com um time feminino agora, que tem uma galera das meninas dele no UFC. Pô, muito legal, assim. E eu e Renatinho, o nosso encontro foi aqui, na sala de vestibular. Quando eu vi ele de kimono, eu falei, ei, tu vai lutar o campeonato? Ele falou, pô, eu posso ir com você, porque eu não sei onde é e tal. Ele, não, vou pegar esse ônibus, vamos comigo. Aí eu contando pra ele, ele falou, não, o Rafael é meu professor. Eu falei, tá. Aí ele me apresentou pro professor dele lá no campeonato. Enfim, eu lutei esse campeonato pela Minotauro Team, porque foi o Rafael que me inscreveu. Passei no vestibular e ganhei o campeonato. Os peitos cheios de leite, saí de lá pro hospital, porque eu tava lutando de médio, você não tá entendendo. Aí, passei no vestibular e ganhei o campeonato. Falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Usei o vestibular de desculpa pra ir embora. O maior dilema da minha vida ali, minha filha. Aí, o que eu faço? Levo minha filha comigo, né? E minha mãe desesperada. Pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso, minha filha. Você vive viajando, sua vida... Você vai pra faculdade, vai fazer o seu jiu-jitsu. Quem vai cuidar dela vai ser outra pessoa. Deixa ela comigo, pelo amor de Deus. Deixa ela comigo, deixa ela comigo, deixa ela comigo. E aí, eu entrei naquele dilema de, meu Deus, o que é bom pra mim, o que é bom pra ela, na real. Assim, foi a decisão mais difícil da minha vida. Por quê? Ou eu me matava, e hoje eu não seria a Índia, na real. Ou eu ia tirar minha filha de um ambiente familiar, onde ela ia ter vó, avô, primo, prima, que eu tenho aquela família de interior grande, crescer com estabilidade, indo pra escola, que eu tenho essa estrutura familiar, graças a Deus, para poder me acolher. E ali eu decidi o que era melhor para ela, não o que era melhor para mim. Não, eu tentei não ser egoísta, é minha filha e vai comigo e acabou. Eu tentei achar o melhor caminho para ela, e minha mãe sempre foi muito maravilhosa, a gente sempre tava lá, ela sempre tava... Beleza. Fui para Salvador, comecei a fazer faculdade e comecei a lutar os campeonatos ali, né? Treinar naquela academia, né, que eu te falei. Esse cara que era o professor da academia começou a dar em cima de mim na academia. E eu comecei a ficar constrangida, porque eu já sabia que era um treino legal, uma galera bacana, entendeu? E eu comecei a procurar outro lugar para eu treinar. Eu não queria mais ficar ali, naquele lugar. E aí, só quem treinava comigo lá, que treinava de verdade, era o Renatinho, meu amigo, entendeu? E aí, Renatinho, ninguém gostava dele em Salvador, era muito engraçado. E eu adorava ele. Mas aí, por quê? Não sei, eu já cheguei lá no meio da conversa, entendeu? Não sei de nada. Eu chego nos lugares, não sei de nada. Só chego feliz, não quero saber de nada. Mas hoje todo mundo ama ele, entendeu? Era aquela fase lá atrás dos creões, aqueles negócios, aquelas épocas de coisinha. Mas enfim, a gente passou pro mesmo vestibular, tal, estudou na mesma sala. E eu procurei outra equipe para treinar. Tinha um amigo meu dentro dessa minha sala também, que ele falou, você gosta de jiu-jitsu? Não é possível. Vou te levar no treino mais louco de Salvador, é o melhor, não sei o que, no morro do sei da onde, não sei o que. Quero ver se você gosta mesmo. Quando eu cheguei lá, aí eu vi o mesmo treino que eu tinha em São Paulo. Os específicos, drill, a galera amarradona, todo mundo treinando. Eu falei, meu lugar é aqui. Só que o que eu não sabia, que essa galera era a mesma galera da outra, que tinham acabado de se separar, entendeu? O Minotauro deixou 3 faixa preta, Yuri, Rafael e Eugênio. O Yuri não se dava bem com o Rafael e com o Eugênio. Se separaram. Falou para Rodrigo. Falou, Rodrigo, deixa eles com o nome Minotauro Team, porque tinha aquela coisa da vaidade, né? Porque o Rodrigo era campeão do mundo, aqueles negócios. Ele falou, eu boto o nome Equipe Combate, mas aí a gente vira Combate BTT Bahia. Eu continuo conectado com você. A gente não precisa usar o seu nome. E tá tudo bem.
só pra você entender como é que eu cheguei na Brazilian Top Team, entendeu? Entendi. Aí eu troquei de equipe. Quando eu cheguei na Combate, ela tinha acabado de virar a Combate BTT Bahia. E aí foi a hora que o primeiro brasileiro que eu vim, eu já vim direto pra Brazilian Top Team. Foi assim que eu cheguei na BTT. Entendi. Entendeu? Eu não sabia quem era ninguém, não sabia nada ali. Eu vim lutar, na real, entendeu? Então foi a minha primeira conexão com o mundo grande da luta, das artes marciais. A primeira vez que eu cheguei na Brazilian Top Team, que eu vi o treino de MMA, naquela época era Paulão, Arona, Minotauro, Minotouro, Jucão, Miltinho, Buscapé, Cacareco... né? Então, a impressão que você tá, você fala, meu, onde eu tô, né? O que aconteceu? Eu pensei, eu tava assistindo um filme. Porque até a energia, não sei se você sente isso, mas eu sinto que a energia dos caras, dos lutadores de antigamente, tinha uma coisa de gladiador, assim, um negócio mais uma energia mesmo, assim. Você vê o Murilo andando, você vê Zé Mário andando. Tipo assim, hoje os caras têm os coach, a gente tinha mestre, né? Você olhava pro cara, a lição de vida, a postura do cara te fazia ter postura de olhar pra ele. Assim, você tinha medo de errar no olhar, talvez. Assim, eu não sei se você sente isso, mas eu tenho esse sentimento. Então, primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, só que eu vim pra treinar pro brasileiro de jiu-jitsu de kimono faixa azul feminino. Imagina. E isso é bem legal também, essa história, sabe o quê? Porque antes desse campeonato, Rogério e Rodrigo, eles estavam em Salvador no carnaval. E eles levaram o Will Ribeiro, lá pro carnaval, pra puxar manopla pra eles, né? E eles tiveram que ir embora antes e pediu pro Will ficar lá em casa. Pô, Aninha, você pode ir, porque a passagem do Will é só amanhã, aí você pode dar. Eu falei, não, posso, tranquilo. Aí o Will ficou meu amigo, né? E aí, quando eu vim pro Rio, eu pedi o Will pra eu ficar na casa dele, porque eu nunca gostei muito de incomodar Rodrigo e Rogério, porque eu sempre achei que tinha muita gente em volta deles e tal. Então, eu sou aquela que meio que fica ali por fora, mas não gosto muito. E aí eu falei com o Will, Will, será que eu posso ficar na tua casa? Ele, pô, Baiana, eu moro no morro, que é perigoso pra caramba, tal, mas eu vou falar com o Rogerão. Aí ele falou com o Rogério. Eu fui parar no apartamento do Valide, na Barra, ali perto da Vila dos Pescadores, assim, tal. Ele tinha um apartamento bem numa esquina. Eu vinha aqui, descendo essa rua aqui direto, bem na esquina dessa rua do supermercado. Vinha ali embaixo. Meu, eu ficava... Aí tem outro cara lá, o Rogério Olegari, que era um negão também, faixa preta, bem das antigas. Aí o Rogério falava assim, Rogério Minotouro, falava assim, ô Rogério, leva a Índia lá no campeonato, que era lá no iate, né? Jardim Guanabara. No Jardim Guanabara. Vai com a Índia lá Aí o Rogério puto. Meu irmão, não sei quantos anos de faixa preta, eu vou sair, vou levar mulher, faixa azul, pra campeonato de jiu-jitsu. Puta. Porque a gente não era muito valorizado, né? Negócio assim. Mas, enfim, eu vim pra casa e fiquei acolhida ali na casa do Valide. Então, foi meu primeiro contato que eu comecei nessa época também. Porque hoje em dia tá muito bonito, tem várias casas achando que tá inovando, colocando treino na casa. A gente sabe que tinha aquela casa ali na Barra, que o Caruso já começou com isso aí há 200 mil anos atrás. Os próprios Grace, né, cara? Aqui na Barra. Gente, quando vieram pra cá, já tinha a casa aqui, a famosa casa da Barra aqui, que é onde a galera treinava. Você vê que ninguém tá reinventando a roda, né, André? É porque a gente não tinha mídia, não tinha como mostrar. Então, a galera hoje tá agindo como se estivesse inovando, só que não, né? Então, eu acho importante a gente dar essas colocadinhas aqui, porque, né, é importante. Não, muito pelo contrário. Né? Eu tô dentro de uma garagem aqui hoje, eu falo assim, pô, eu mostrei outro dia, né, botei brincando assim, a Apple, o Google começaram dando uma garagem, mas lá nos Estados Unidos, o jiu-jitsu começou na garagem, o UFC, por acaso, né, da garagem. Então tem todo esse lance da essência, né? E a magia que eu acho que é mais bonita, eu acho importante a gente não deixar isso morrer, porque hoje eu acho que tem muita gente boa de jiu-jitsu, mas tem um posicionamento diferente, que tira a magia, na real. Talvez eu seja antiga, seja velho, esteja querendo, né, mas eu acho que isso, de novo, a gente tá falando de visões, né, mas eu acho que, de novo, é o que eu acho, né, e você também, tem uma importância grande que é a gente deixar essa essência viva. Porque, inclusive nessas conversas todas que eu tô tendo, esses estudos que eu faço, cara, muitas artes marciais foram perdendo ao longo do tempo a sua marcialidade, principalmente, né? Que é um lado que a gente até iniciou a conversa falando, assim, né? O quanto é importante essa parte do desenvolvimento, né? De você tirar o melhor de cada um. Então tem que tomar cuidado, porque se a gente vai para um lado também muito esportivo, entendeu? E deixa ou isso muito de lado, show. Exato.
né? E já tiveram, até recentemente eu tive até com o Vinícius Antony aqui, que é do Karatê, é faixa preta de Jiu-Jitsu também, enfim, mas é um cara assim, que estuda muito as artes marciais, estudou muito Karatê, e ele descobriu que na essência o Karatê não é nada disso que a gente entende hoje, assim, ou vê como Karatê, né? Sim. Então, por quê? Porque ao longo do tempo foi deixando de lado coisas muito importantes da sua essência. Não pode deixar a essência morrer. Nesse negócio de eu vir de faixa azul pra cá, eu lutei o campeonato, vi como é que funcionava o negócio. Essa época a Brasília Top Team era o jiu-jitsu do Brasil, né? Sim. Que é todo mundo... E aí, quando tinha campeonato brasileiro, descia o pessoal do Paradeiro, o pessoal do Sul, o pessoal ficava aquela magia ali, era maravilhoso aquele treino. Então aquilo me encantou. A segunda vez que eu vim pro Rio, eu já deixei minhas malas aí, entendeu? Na verdade, o que aconteceu? O Minotauro, ele encontrou o Anderson, acho que lá no Japão, tal, não sei o quê. E o Anderson tava meio que... não tava mais animado nos treinos, não sei o quê. E o Rodrigo falou, você tá louco? Né? Rodrigo tem essa coisa de os bons, quero perto de mim, de levantar e todo mundo pra mais. E eu tenho a impressão, eu nunca perguntei isso pra ele, na real, mas eu tenho a impressão que o Rodrigo fez o evento lá em Vitória da Conquista pro Anderson, assim, o Conquista Fight, pra fazer o Anderson voltar a lutar. Nesse evento do Conquista Fight foi onde eu decidi lutar MMA, na real, entendeu? Por quê? Porque o Yuri, que era o aluno de Minotauro também, ia lutar lá. Que era o nosso professor lá em Salvador, então desceu um bonde com o Yuri e a gente ficou acompanhando o treino deles. E tem outro amigo da gente que chama César Monstro também, que é lá de Vitória da Conquista, que também é amigo de Minotauro. Então a minha cena para começar a lutar MMA foi essa aqui, ó. Treino na casa de Cezão, casa em construção. Ele falou que tá assim até hoje, sem janela, tatame no chão, aquele tatame de estopa. Nas laterais, calça jeans cheia de areia, para poder proteger dos cantos, um saco de boxe no meio. Eu sentada assim, a galera sentada em volta, aqueles raios de luz entrando, tipo de videogame assim. Os dois saindo na porrada no meio, cada soco sai aquele suor, tchá, aquele chute, tchá. E eu parecia que via aquilo em câmera lenta, como se eu estivesse vendo dentro de um... Eu falei, eu quero fazer esse negócio também, o que eu faço? Como assim? E aí, quando eu voltei para Salvador, já voltei decidida que eu queria fazer aquilo também, entendeu? Antes disso, tem uma amiga minha que chama Carla Freitas. Ela é árbitra de boxe, de MMA. Foi uma das primeiras boxeiras no Brasil, uma das alunas mais antigas de Dória. Ela que me via treinando em Salvador, ela sempre me chamava para ir ver Dória. Ela me via treinando jiu-jitsu, já fazia preparação física, eu treinava umas 4 vezes por dia. Ela falava, ai, Luizinho tem que te ver, que ela é toda meiguinha. Luizinho tem que te ver. Eu dizia, não, meu negócio não é boxe, não. Ela, você tem que ir na mão de Dória. Dória tem que te ver, Dória tem que te ver. E eu, não. Quando eu fui pra Conquista, que eu voltei, tem mais um detalhe. Lá em Salvador tem um cara que chama Lequinho. O único lugar que tinha sem kimono e o wrestling em Salvador era em Lequinho, que é lá em Itapuã, dentro de umas vielas, dentro de um negócio assim. E os meus amigos treinavam lá. Quando eu voltei pra Salvador, eu falei, como é que faz pra ir treinar lá em Lequinho? Eles não podem. Eu falei, não pode por quê? Porque você é mulher. Falei, mas o que tem a ver? Não, mulher não treina sem kimono, não. Aí eu falava, não treina por quê? Porque vai desconcentrar os caras. Eu falei, então desconcentra aí. Só que eu viajava mais, eu competia mais, eu lutava mais, eu era mais técnica. E eu era ruim. Eu juntava tudo isso com uma linha. Então eu apagava os meninos, eu arrebentava o braço deles, eu tirava a galera do tatame. Eu era assim mesmo, entendeu? Porque eu estava tendo que me provar o tempo todo. Eu não era uma mulher feia, entendeu? Sim. Então é como se eu tivesse que provar que podia estar ali o tempo todo. Eu chegava no tatame, fechava a cara e treinava. Tinha acabado de deixar um bebê, uma criança de 5 meses, para correr atrás do meu sonho. Eu não tinha tempo para fazer isso. Então, os meninos, eu comecei a criar um clã ali pra mim. A primeira luta MMA fui eu. Os meninos foram pro MMA por minha causa. Eu que levei todo mundo pra Champion. Eu que fiz a junção da Champion com o Jiu-Jitsu. Porque Dora dava aula pra Minotauro. Depois, quando eu entrei na Champion, eu levei todo o time de Jiu-Jitsu lá pra dentro. Foi muito legal, assim, sabe? Os primeiros single leg de Cigano, Dória, ele ia pro Pride, lá com o Rodrigo. A gente colocava colchonete de abdominal no chão. E ele queria entender o que estava acontecendo, porque ele era do boxe. E ele ficava no corner, ele, Murilo e Zamário, com o Minotauro. Sim. E ele não entendia quando pegava um single leg, um double leg. Ele queria adaptar o boxe pro jiu-jitsu. E aí, quando ele chegava do Pride, ele ia conversar, ele, campeão, quando o cara chega aqui, ele queria tirar as dúvidas dele, entendeu? E a gente ficava fazendo várias posições, eu explicava pra ele. Ele, então se o cara der o soco, ia abaixar, e ele começou, é muito legal, entendeu? Ele chegava pra mim e falava assim, campeão,
mostra aquele negócio da perna pro cigano aí. Eu dizia, Luizinho, cigano vai me ouvir? Ele, rapaz, cigano é campeão. Campeão ouve. Dória sempre fala isso, campeão ouve. Eu, Luizinho, o cara, ele fala, campeão, o campeão ouve. Ele sempre fala isso, é muito legal. Mas, enfim, quando eu decidi lutar o MMA, aí eu fui pra Palequinho, comecei a treinar. Aí eu chegava lá umas 5 da tarde, saía quase 11 da noite. Treinava o wrestling, treinava o jiu-jitsu sem kimono. E comecei a ver os treinos de boxe de um cara lá que era o Beto. O Beto puxava e eu falei, você pode me ensinar boxe? Aí ele começou a puxar aquela manoplinha de mulherzinha, né, de fitness, assim, pra mim. E eu vi ele puxando manopla pros caras mesmo, batendo na cara, isso aqui. Aí eu falei, por que você não faz isso aí comigo? Aí ele falou, você quer? Aí eu falei, quero. Aí, aquelas manopladas na cara, na costela, em tudo quanto é lado, ele achou que eu não ia voltar, né? No outro dia eu tava lá com minha luvinha, quietinha. Aí fui de novo. Aí ele conversou comigo, ele falou, vou te falar, quem tem que te treinar é Dória. Dória tem que botar a mão em você, você tem que ir pra lá, ele que tem que te ver, porque é diferente, não é, tal, não sei o quê. Aí eu falei, a Carla tá falando, esse cara tá falando, aí eu cheguei pra ela, falei, Carla, você pode me levar lá na Champion, tal, me apresentar pra Dória? Ela, ai, que bom, ele vai adorar, já falei tanto de você. Aí eu fui. Cheguei na Champion, treinei um dia, no outro dia eu fui. Quando eu terminei de treinar, a Dória me chamou. Aí ele falou assim, campeã, posso falar com você? Aí eu falei, pode, eu não esqueço disso nunca, assim. Eu fiquei sentada naquelas ilhazinhas que tem no meio, assim, sabe? Tipo, separando as ruas, eu sentei ali e fiquei esperando ele. Aí ele falou, tá indo pra Pituba, você tá pra onde? Eu fui pra Maralina. Ele, eu vou pra delegacia ali na Pituba, eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele falou pra mim assim, como é seu nome? Me conte sua história. Ele falou, me conte sua história. Eu falei, meu nome... Comecei a contar um pouco da minha história, sou da Bahia, aquilo tudo que eu já falei aqui e tal. Ele, e o que é que você quer? Né? O que é que você quer? Eu falei, eu quero ser a melhor do mundo, eu quero lutar, eu quero... Aí ele começou a me explicar. Ele falou, a gente tem uma história aqui, né? Então, já é uma coisa boa pra gente poder trabalhar, né? Os recursos... Porque Dória é muito inteligente. Como ele trabalha, fez popó, fez um monte de gente, já tinha todo esse conhecimento de todas as artes marciais, ele ia me passando aquela visão. Tudo que eu errei na minha carreira, André, foi porque eu não ouvi Dória. Você entendeu? Tipo assim, por quê? Porque eu não ouvi Dória. Por quê? Porque eu agia no ímpeto, no impulso, e porque eu queria fazer aquela coisa que eu tinha aquele anseio, aquele negócio. Todas as vezes ele me avisou. Ele me avisou de tudo. Todo passo errado que eu dei, ele me falou antes, entendeu? Então ele falou assim, carreira construída, né? A gente tem uma história, a gente tem... O que é que eu tenho em você? Ele falava assim, o que é que eu tenho? Eu tenho Duda Yankovic. Duda é você. Só que Duda não quis, ela abriu mão de ser mulher, de ser sensual, porque ela era muito bonita. E ela não queria conectar a sensualidade, a feminilidade dela à luta. Porque era mais difícil mesmo, né? Tipo assim, aquela época era uma época meio que a gente era vista de, né? Você sabe. Então, se às vezes você fosse muito sensual, fosse muito feminina, podia criar um atrito ali no que estava acontecendo. Então, a gente acabava sendo um pouco dura, masculina, para poder seguir com o nosso sonho ali, basicamente isso, assim. Aceita naquele ambiente. Aceita naquele ambiente, Se sentir um pouquinho mais confortável. Mais confortável, que foi uma coisa que eu fiz durante a minha vida. Eu morei em academia com 30, 40 homens. Então, o que é que atrai o homem? A mulher, a feminilidade, a sutileza. Então, você acaba tendo um posicionamento, é para afastar mesmo. É para falar, aqui é até a linha B, entendeu? Aqui, essa porta não entra, não é assim que funciona, entendeu? O fato de eu ser mulher e você ser homem não te dá direito a nada sobre mim. Somos pessoas, normal. Enfim, mas eu entendo, Duda. Mas a Dória falou pra mim, Duda não quis isso. Ela não quis conectar. Mas você pode. Você é mulher com coração de homem. E você é bonita, você é sensual. A gente pode conectar essas duas coisas. Não abra mão da sua feminilidade. Por quê? Porque se a gente sobe no ringue de shortão, de cabeça raspada, nesse cenário, é um homem a mais lutando. Então a gente não vai conseguir atrair a mídia e o espaço que a gente quer para a luta. Por exemplo, ele falou, eu tenho um tal atleta aqui, que é muito boa. Mas, quando eu mando ela representar o boxe feminino, ela tá de cabeça raspada, vai de terno e gravata, e acaba não trazendo esse ar feminino que a gente tá querendo levantar o esporte. Não tenho nada contra as meninas, não tô falando mal, não é isso. Tô falando de posicionamento e de imagem, na real, entendeu? Se eu tô trabalhando o feminino,
eu tenho que levantar Lógico. uma parte feminina. Foi com isso que eu trabalhei a vida inteira. Tanto é que na luta, hoje eu vejo as meninas de biquíni, bonita, com cabelo arrumado. Quem começou isso no Brasil fui eu, na real. As meninas eu chegava na pesagem, eu ia na pesagem, eu ia de vestido, de salto alto, arrumada. Elas não entendiam nada. Pensando, nossa, por que você veio desse jeito? Eu falava, só porque você tá feia, você quer ganhar? O que tem a ver, entendeu? Tipo, eu já treinei. Eu já fiz o que tinha que ter feito. Aqui é o momento mais legal. Eu me preparei para isso. Tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei, tudo que eu me esforcei foi para esse momento agora. Eu quero estar linda, tá doida? Eu tô feia todo dia, entendeu? Tipo, eu tô de kimono, de roupa de ginástica, não consigo amarrar meu cabelo, não posso passar maquiagem, não consigo ficar de brinco, não posso botar um salto. Eu tô o dia todo. No dia do meu campeonato, no dia que eu vou. Você tá doida? Eu vou maravilhosa. Desculpa aí, quem quiser ir feia que vai, entendeu? É a minha festa. Eu vou bonita. Então, nessa hora, eu entendi esse primeiro passo. Em Salvador, quando eu tava com os meninos, porque eles eram muito machistas, eu ainda ficava meio menininho no tatame. Quando eu mudei pro Rio, Zé Mário me fez entender. Os meus amigos na Brasília Top Team me davam toques. Porque eu acho que os caras eram mais evoluídos. Assim, tipo, já tem um jiu-jitsu há mais tempo, já convive com um ambiente de praia, com uma mulher mais normal, né? Biquíni, short, Brasil, é normal. Não sensualizava tanto, não sexualizava tanto o fato de eu ser mulher e estar ali sem kimono. Quando eu cheguei na BTT, eu ia ainda meio menininho, assim. Eu era menininha fora, assim. Zé Mário um dia me chamou e me falou a mesma coisa que Dória. Falou, Ana, se você ficasse vestido de homem no tatame, ficar desse jeito, você é um cara mais lá dentro. Então, a gente não consegue trabalhar essa imagem do feminino. Zé Mário buscava isso várias vezes. Se eu fizesse a sobrancelha, ele, a Ana fez a sobrancelha. Eu ficava morrendo de vergonha, assim. Porque eu tentava tirar um pouco disso. Quer ver outra coisa engraçadíssima? Outro amigo meu, Matheus, um dia, eu acho que foi o Grilo, não lembro. Um dia eu fui beber água, olha que coisa engraçada. Eu fui me desprendendo tanto da minha feminilidade, porque eu ficava naquele ambiente só masculino, não saía o dia todo na academia. E você acaba unha, depilação, não sei o que. Um dia eu tava bebendo água naquela parte de trás assim, da PTT, que era ali fora, onde tinha um bebedouro, eu tava sentada. Aí meu amigo falou assim, ei, você passa gilete na sua perna? Eu falei, Ele, por que você não faz aquele negócio com cera assim, ó? E eu tava me desconectando de ser mulher. E os meus amigos homens que me trouxeram isso. Sem nunca me faltar com respeito em nenhum momento, assim. Eu sou tão acostumada a ser respeitada no tatame que eu não consigo me colocar em ambientes externos. É muito engraçado, entendeu? Tipo assim, você viu lá na aula. E eu vivo nisso há 25 anos. Quando eu vou fazer podcast, quando eu vou fazer entrevista, que as pessoas me perguntam sobre o preconceito, sobre a discriminação, eu falo, eu nunca passei, eu não sei. Assim, eu tive coisas pontuais. Lá em Marília, que eu te falei, voltando lá que eu esqueci de falar, teve um cara aquele dia que me chamou. Tinha 2 meninos assim do lado, e eles rindo e falando besteira. E eu olhei e vi que era comigo, aí eu fiquei olhando fixo, né? Aí o cara, fala na frente dela. Então aí o cara foi falar uma merda pra mim. Na hora que ele falou, eu falei, você não tem mãe, não? Você não tem irmã, não? Você ia gostar que a sua mãe e a sua irmã estivessem aqui no meio de 50 homens, se colocando numa situação completamente inusitada. Você tinha que estar me respeitando. Se você se comportar como homem, não é isso aí. É o contrário. Então, aí na hora ele ficou em estado de choque, assim, e os caras ficaram sérios, assim. Eu falei, isso aí, sabe? Tipo, parabéns pra você. Então, essa foi uma situação pontual, aquela outra situação pontual. Então, foram coisas muito superficiais que eu quero falar, entendeu? Eu nunca fui desrespeitada no tatame. Ontem mesmo eu tava falando sobre isso com minhas alunas. Porque, às vezes, algumas pessoas me questionam por que eu não boto aula só feminina. Sim, você falou isso. Quem vai agredir a mulher é um homem. É verdade. Entendeu? A força do homem é diferente. O ímpeto é diferente. Eu tenho alunas que não sabem olhar no olho aqui do cara. Se você for agressivo, você gritar e você for fero. Eu sou uma mulher, André, que eu já sofri agressão física. Já. De homem? Do meu ex-marido. Assim, eu de joelhada na cabeça, pisão na cara, chute na costela, dele me trancar no banheiro e me dar um monte de soco, um homem de 130 quilos, entendeu? De eu tentar fugir, eu quebrar uma maçaneta na minha mão, tentando sair de casa. O que eu quero dizer com isso? Ameaça de faca, de não sei o quê, de vir com tesoura pra cima de mim, de vários filmes de terror sinistro, que não é besteira eu ficar falando aqui.
Mas eu sou uma mulher que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu treino boxe há muitos anos. Não sou graduada no Muay Thai, mas treinei muito tempo Muay Thai por causa do MMA com excelentes professores, Nicolai, Vander. O Minotauro trazia os caras da Tailândia para dar aula pra gente. Nunca fui de me graduar, mas sempre tive acesso a alto rendimento. Treinei o wrestling na seleção brasileira, treinei com Antoine, com Adria, com Jefferson, com Kobe, Tenho uma consciência física aonde eu treino, briga com homem a vida toda. Nunca tive sparring com mulher. Meus sparrings na Tinogueira eram o Jonas Bilharino, era o Sheima Moraes, eram os meninos. Tô falando que eu sou uma mulher que briga. Que toma soco na cara, que toma chute na cara. Que se sente confortável numa situação de briga. Não dá pra brigar com um homem que sabe a mesma coisa que você. Não dá. O que é que a luta me deu na defesa pessoal? Controle emocional, aquilo que a gente estava conversando antes. Exato. Entendeu? De eu não entrar na loucura da outra pessoa. De eu perceber que a outra pessoa está descontrolada. Em nenhum momento eu levantar minha voz. Em todos os momentos eu estar tendo percepção do meu ambiente. Quando alguém pega uma tesoura para vir para cima de mim, em vez de eu gritar igual uma louca, eu olhar onde está o meu kimono, onde tem uma almofada para eu ter alguma coisa entre eu e a pessoa, em nenhum momento perder a minha zona de controle, tentar trazer aquela pessoa de volta para a realidade, porque você vê que a pessoa não está num estado normal, né? Que perdeu, aconteceu alguma coisa. E para isso você tem que estar bem. Para isso eu tenho que estar bem. Então, o que a luta quando alguém fala para mim sobre aulas de defesa pessoal, eu falo, eu uso a defesa pessoal para fazer a menina acreditar que ela pode treinar jiu-jitsu. Então, por exemplo, eu tenho várias alunas, porque eu faço workshops de defesa pessoal. Ana, você faz um aulão de defesa pessoal? Faço. Maravilhoso. Você pode vir aqui dar aula de defesa? Posso. Maravilhoso. Por quê? Porque naquela hora que eu ensino uma coreografia para uma menina, olha, o cara te bateu, bota a mãozinha, pega na cintura, bate o quadril. Ela se sente poderosa. Ela tem acesso a um poder que ela achava, nossa, derrubei alguém. Então, aquilo dá uma sensação para ela que ela é capaz. Que antes ela não se sentia capaz. O cara pegou aqui, eu puxo minha mão, eu faço uma rotação. Você é homem, você sabe que se você estiver batendo em mim, uma mulher normal, que não... André, o que é que te condiciona a brigar? Brigar. O que é que te condiciona a lutar? Lutar. Não existe nada que você faça que vai melhorar o seu condicionamento. Não vai. Quanto tempo você demora para entender o que é absorver um soco na cara? Porque o soco não dói. Ele tem sintomas. Às vezes o mundo gira. Às vezes a luz está acesa, não tem ninguém em casa. Às vezes a luz está apagada, mas tem gente em casa. O que você vai aprender é a lidar com aquelas situações. É diferente. Não se desesperar. O mundo rodou, eita porra, rodou. Respira, calma, afasta, controla, volta. Mas você sabe que não tem como. Uma pessoa uma pessoa que nunca passou por uma agressão. Mas isso é muito legal você estar falando isso, porque essa é a minha visão também, né? E às vezes quando a gente mostra algum vídeo, alguma coisa, né? E obviamente a gente está ali fazendo, como você falou, uma coreografia. Né, às vezes plástica, para mostrar alguma coisa bonita esteticamente, aquilo não quer dizer que aquilo ali vai resolver um problema real. Exatamente. Né, mas é um caminho para trazer a pessoa se sentir capaz. Porque é o seguinte, vamos falar de alavanca, eu vou te mostrar na prática aqui da alavanca, segura meu punho, né? Então, porra, aqui eu não vou conseguir sair. Se eu tiver com o braço esticado, não tem alavanca, então eu tenho que trazer ele mais para o meu corpo para eu ter uma alavanca. Então, é uma demonstração através de um movimento que você... o que eu tô falando, né? Então, obviamente, um workshop, um dia com uma pessoa fazendo aquilo ali, e nem algumas aulas vai deixar ela preparada. Mas o entendimento, e principalmente o que você falou, né? Do que é para evitar e tudo que tem em volta daquilo ali é o primeiro caminho. Para ela poder ter a percepção do que está acontecendo. E o segundo é você realmente treinar aquela realidade com muito. Porque nem na atmosfera masculina o cara tá preparado. Não tá. Isso que a gente tem que entender também. Inclusive, muitos lutadores de jiu-jitsu, principalmente esportivo, não tem noção o que é
Sabe uma ficar em pé. situação verdadeira de agressão. Como você falou, um exemplo de um soco na cara que o cara nunca tomou na vida. Não sabe ficar em pé. Às vezes, vai uns meninos assim mais modernos lá na minha aula. Aí, às vezes, eu vou fazer a deposição, igual eu tava fazendo com você. Ó, fica em pé. Na hora que o posicionamento dele em pé é um posicionamento de saco vazio. Parece que tá quando chega no chão, o negócio funciona igual água. Sim, né? sim. Porque eles se moldam no corpo. Sim. Mas pede pra explicar a posição, também não sabe. Sim, exato. É porque o corpo funciona, porque nasceu, Sim. ele se molda. Fez muito tempo aquilo ali, vai se condicionando aquilo ali. Maravilhoso, entendeu? O objetivo e faz o seu caminho. E tá tudo certo também. Mas, né? Não tô falando que tá errado, não. Não é isso. Mas eu tô falando de defesa pessoal, de um arte marcial, aonde, pelo menos o meu intuito com os meus alunos, porque eu tenho eu já entendi a minha missão na Terra, que é a iniciação, né? Tipo, eu sempre, onde eu chego, eu consigo fazer a pessoa se apaixonar pelo jiu-jitsu. E aprender o jiu-jitsu sem ter medo de treinar jiu-jitsu, na real. Por mais que eu tenha esse jeito mais durona, eu brigo, eu não sou muito... eles morrem de rir, falam, meu Deus, você briga baixo, né? Porque eu não minto pra eles, né? Tipo assim, eu não vou falar que tá bom, enquanto não tá bom, né? Não vou deixar você desistir. Fala, se você ficar desistindo no meio do rola, você não tá crescendo. Você vai desistir na rua? Se você estiver nadando e a onda bater na sua cabeça, você vai morrer afogado? Não. Você não pode. A gente tá aprendendo a não desistir. Sim. E aqui é uma zona de controle, de conforto, tem uma zona controlada. Então aqui você não vai desistir, eu não vou deixar. E você vai saber que você não pode. Então, ali na aula, eu percebo que é uma hora de eu mostrar que ele tem esse superpoder, entendeu? Eu falo, cada um tem um. Eu falo, mas eu tô gordo. Eu falo, então você pesa a sua barriga na cara dele, entendeu? Abafa a cara dele lá, pesa e fica e não deixa ele respirar. Esse é o seu superpoder. Eu dou sempre um exemplo do Quarteto Fantástico. Falo, imagina que nós somos o Quarteto Fantástico, tá bom? Então tem o Homem Pedra, não tem muita mobilidade, né? Aí tem o Homem Elástico, que é aquele doidinho ali lá que veio, né? Esses meninos mais moderninhos. Aí tem a Mulher Invisível, você vai achar caminhos que você nem imaginava. E você tem que achar qual que é o seu, às vezes que você não sabe ainda. Sim. Mas a gente vai descobrir. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E quando você acessa, criança principalmente, a coisa que eu acho mais legal é a transformação nas crianças, sabe? Assim, tipo, eu vejo a Bruninha. A Bruna chegou com 4 anos, com problema de quadril. Todas as crianças corriam, pulavam, faziam o macaquinho, o gorila, não sei o que, o jacaré. Ela não conseguia. Enquanto todo mundo fazia tudo, ela fazia o macaco. Hoje, Bruna faz bananeira com a mão só. Animal. É muito... Não, o pai dela chora, o Bruno. Foi o avô dela que trouxe, aí veio ela, veio o irmão, veio o pai, veio o avô, veio todo mundo. A criança é o gancho. Sim. Só que Bruna não tirava, porque os irmãos dela são atléticos, assim, o Felipe é todo esportistinha, a Gabi também, e a Bruninha estava acima do peso. O Bruno falou que ela não tirava foto, que ela não brincava. E hoje você vê a criança, então é isso que eu acho muito legal, sabe? O Vitinho, ele tem um problema na fala. Ele fala, tipo, Cebolinha, fala errado, assim, tá? Então, o primeiro dia do Vitinho, eu falava, vai lá com os meninos. Ele, não, tá tudo bem. Hoje ele é o Vitinho do Gal, sabe? Tipo assim, ele é o cara que não... A mãe dele é diarista. Aí ela falava assim pra mim, ela chora, fala, meu filho não se expressava, não falava. Então, o jiu-jitsu é uma ferramenta que eu acho que tinha que estar... sabe, dentro da escola, dentro da casa, porque eu acho que é um fator de transformação para a pessoa ser feliz, assim, na real. Sim. Para ela se descobrir, para ela ser livre. Sim. É porque, sabe, esse livre de julgamento, livre de pensamento, livre dos outros, livre. É, porque você cria uma autoconfiança, e quando a gente fala de autoconfiança, quando a gente está usando essa ferramenta, não é autoconfiança só de saber sair na porrada ou de se defender de uma porrada, mas é de você sobreviver na vida, né? De uma maneira que você vai lidar com os problemas da melhor maneira possível. Sim. A gente está falando de vários aqui, né? Pode ser de um preconceito, enfim, de um julgamento. Então, você tem essa confiança de saber lidar com essa situação. É isso. E não entrar no inferno do outro. Exato. É isso que eu viajo, entendeu? Exato. Saber que o outro é o outro. Não, É isso. isso. Não entra na loucura do outro lá. É muito animal a sua história, né, Angie? Por isso até fiz questão assim, de trazer você, porque, enfim, cara, eu fico acho muito que no jiu-jitsu, esses muito. exemplos de vida verdadeiro, né? Você passou por as experiências, né? Você falou aqui um trechinho, porque assim, foi meio que eu acho que a nossa conversa aqui dá pra brincar em vários capítulos, né? 50 ali. É porque são várias vertentes diferentes, né? São caminhos diferentes. Eu falo muito do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu é a minha paixão. Eu sempre levei o jiu-jitsu, na minha cabeça, era assim, que o jiu-jitsu era meu amor,
E o MMA era meu trabalho. Porque na época o jiu-jitsu não pagava nada. E eu vi o MMA como um trabalho. Eu sempre tive um destaque ali, mais ou menos, dentro dos eventos, que os eventos eram basicamente masculinos, então as pessoas queriam ver uma luta feminina, e eu trazia a feminilidade pra luta, não era mais um menino lutando ali, que é o que o Zé Mário me explicava ali, eram 2 meninas, não. Então, eu tinha o MMA muito como isso, e eu achava que eu me via muito como uma transportadora do esporte, na real. Eu explicava, eu lembro da Clarice, da Paulinha, eu explicando de armlock pra elas na Nath Nogueira. Ai, por quê? Chegava nos eventos, os repórteres, as pessoas que iam falar, elas não sabiam o que ia acontecer ali. Ai, mas não é violento? Eu disse, não, é um jogo. Então, eu senti a minha importância, porque naquela época, ela era mais grossona. Então, eu sentia que eu era a minha importância como uma transportadora do esporte, de explicar o jogo, de pergunta e resposta corporal, que para cada pergunta tinha uma resposta, que aquelas pessoas que estavam ali em cima, elas não estavam brigando, elas estavam aptas a estar ali dentro, elas treinaram, elas escolheram estar ali dentro, porque era outra visão da luta, né? Então eu falava, violência seria se eu fosse bater em você na rua, porque você não escolheu brigar. Sim. Entendeu? Agora, as 2 pessoas que estão ali, elas se prepararam para estar ali, elas marcaram um dia. Desde quando o mundo é mundo, para mim, existem os guerreiros. Existe quem gosta de guerra. Tem as Amazonas, tem os Coliseus. Só que na minha cabeça é que a diferença é que antigamente alguém saía morto. Hoje tem um juiz para separar nós. Sabe, a gente vai... Mas eu acho que é o espírito da pessoa. Igual tem raça de cachorro. Sim. Tem uns pincher, tem uns pitch. Eu vejo assim... Tem um povo que gosta. Aí, eu vejo as pessoas assim, eu vejo os soldados, os guerreiros, sabe? Os clãs, as rainhas. E a galera que tá ali de boa. Só quero plantar mesmo. Sabe? Tô fazendo outra... Todo mundo é importante. Mas eu acho que é o espírito. Sim. Entendeu? Você tem um espírito de guerreiro animal. Eu acho que já é o Desde o início da sua vida, né? Eu acho que já... dizem os espiritualistas, até o Jura mesmo, ele fala que eu fui um soldado, né? Isso acontece bastante comigo. E eu tenho que buscar... É porque eu gosto de esoterismo, eu gosto de magia, eu gosto de tudo. Eu acredito em gnome, em bruxo. Pra mim tudo existe. Tudo no mundo é magia, entendeu? Eu não quero nem saber. Todo mundo manda eu buscar a minha feminilidade, que eu tenho um lado masculino muito, que eu tenho uma energia masculina muito alta. Mas assim. isso aí também, assim, essa coisa da energia masculina. Mas eu acho que é o meu ambiente que me busca isso pode também. Ser, e pode ser uma coisa, como você falou, desde o início ali da sua vida, e tá tudo certo, né? Assim, não me faz menos mulher por isso. Quanto mais desse lado você tem ou não, eu acho que a gente tem que olhar sempre o lado bom das coisas, e tem muito lado bom aí. Sim. Né? Não me mantém... Essa sua força, talvez até um pouquinho mais, né, nesse aspecto masculino, ela foi importante pra sua vida. Me protegeu. Sim. André, eu viajei o mundo sozinha com jiu-jitsu. Eu ia pra... meu primeiro seminário que eu dei foi em Londres. Não falava uma palavra em inglês. Aqueles lugares subsolo das academias. Se fosse pra acontecer alguma coisa de ruim comigo, isso que eu tô dizendo, eu nunca tô com ninguém do meu lado, entendeu? Com a viagem, Então, isso meio que me ajuda a criar um elo. Assim, eu não falo de igual para igual, mas eu fico muito confortável. E os caras também não se sentem desconfortáveis com a minha presença, assim, sabe? Eu morei dentro da Nath Nogueira com 30 homens, entendeu? E todo mundo me olhava no olho, todo mundo tinha a mesma destreza ali comigo, até mesmo que quem mandava em quase tudo lá era... Mas essa coisa da atitude que você fala, né, e de novo trazendo um pouco para a defesa pessoal e um pouco para esse lado feminino, é importante, né? Eu assim, acho. O quanto essa coisa da atitude que o jiu-jitsu também nos dá, Sim. né? Ele representa muita coisa, até para você delimitar o que você falou. Eu nunca quis ser homem, entendeu? Eu nunca quis tomar um espaço do homem. Eu não sou feminista. Eu gosto do homem, eu acho bonito o homem. Eu acho bonito o homem com a atitude de homem. Eu acho que a gente não pode perder isso, entendeu? Eu não acho que ninguém é melhor do que ninguém, mas eu acho que cada um tem um papel na sociedade. Eu acho que o mundo hoje está querendo feminilizar. Eu estou usando muito essa palavra, que eu não sei nem falar muito, embola a língua. Mas você entendeu o que eu falei? Eu acho que estão afeminando muito os caras, tirando porque pra mim, esses dias eu vi uma matéria ali um corte
no Instagram, um cara perguntando para as mulheres se ela viveria sem homem. E a maioria das... Ai, claro, pra que precisa de homem? Primeiro, o mundo que você vive foi construído para os homens. Entendeu? A maioria do trabalho mais pesado, mais sinistro que tem, é os caras que faz. Entendeu? Eu sou mulher e eu vejo muita mulher brigando por direito igual em cargo executivo. Mas eu vejo poucas mulheres brigando por ontem mesmo eu tava passando, tinha os caras meia-noite dentro do bueiro, limpando o bueiro. Só homem, não tinha uma menina. Entendeu? Não tinha uma menina. Antigamente, quando falavam pra mim assim, você não acha que a mídia tinha que dar mais espaço pra mulher? Eu falava, claro que não, não tem menina. Vai dar espaço pra quem? Cadê a mulher pra gente lutar? Não tem. A procura de acordo com a demanda. Exato. Entendeu? Precisa as meninas se expor, se colocar na situação pra querer cobrar. E tem que tomar cuidado com a mentira. A gente de novo sabe disso, né? Se a gente joga por um lado, vamos fazer isso, né? Vamos aqui, por exemplo, vamos dar a mesma premiação, mas ela não traz a mesma receita, então eu tô jogando ela para uma irrealidade. É igual dar medalha pra criança que não ganhou no campeonato. Todo mundo chegou, ganha medalha. Claro que não, é meritocracia. Exato. Não pode. Então, às vezes, eu falo assim, que eu tenho um pouco de medo de falar no podcast e eu criar um atrito entre as meninas, assim. Mas eu acho que... Mas a minha opinião é essa. É isso, é questão de opinião e visão. E tá tudo certo, entendeu? De novo, a gente não tá falando aqui que nós somos de certo e errado. É uma visão. Eu só acho que às vezes eu recebo muito aquela pergunta. O que a gente deve fazer para poder... Porque eu acho assim, por exemplo, eu adoro o trabalho da Kira, eu adoro o trabalho da Nika, eu acho que elas são muito foda no que elas fazem. Entendeu? Elas agregam, elas trazem muitas mulheres, elas trazem um negócio que é muito legal, que salva a vida daquelas meninas, trazem uma autoestima, agrega de uma forma... Mas eu não tenho aquela vertente. Isso, não adianta você querer ser uma pessoa eu vou estar mentindo. Não é. E sabe por quê? Eu estava tentando pensar nisso. Porque às vezes sempre tem essa questão para mim, né? Até conflito. Por quê? Porque eu fui construída diferente. Agora eu achei minha resposta, entendeu? Porque, por exemplo, eu estava pensando nisso. Falei, a história que a Kira traz é a história dela. Isso. Que ela teve que brigar muito dentro da família dela, do preconceito que ela teve dentro da família dela, pra ela brigar pelo feminino, como ela brigou por isso, ela traz isso com toda a força e toda a verdade dela. Isso é maravilhoso. A Nika é a mesma coisa. Ela traz a verdade dela, o que ela viveu no tatame, o preconceito que teve, o preconceito que ela tinha com a menina que treinava com o marido dela, como a menina agregou, como ela virou a melhor amiga, é a história dela. Então ela transforma aquilo ali na verdade absoluta. Agora a minha história é outra. Eu não tive isso, entendeu? Eu não tive preconceito. Eu nem se tive também, não prestei atenção, nem vi. Na real, eu tava tão preocupada em querer lutar, eu tava tão, sabe, tipo, eu tava tão fazendo assim, eu tava em outro mundo, eu tava vivendo outra realidade. E na minha cabeça ali, todo mundo tava treinando comigo. Entendeu? Se de repente eu passar, por exemplo, o constrangimento que às vezes algumas meninas relatam que passa no tatame, eu resolvia na hora. Entendeu? Tipo assim, eu lembro uma situação que aconteceu comigo na Brasília Top Team, um cara que chama Santos. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei de faixa azul, ele era faixa branca, ele era da cruzada ali. Aí, Kataguruma, bota o cara nas costas, sai correndo. Aí eu botei o Santos nas minhas costas, saí correndo. E ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Nossa, como você é forte, nossa, uma mulher tão bonita. E eu calada, com ele nas minhas costas e correndo. Não sei o que, flexão, pula, não sei o que, beleza. Fiquei com ele engasgado, na hora do rolo, o quê? Peguei o braço dele 3 vezes, na última deu uma estaladinha, porque eu era dessas, entendeu? Como você falou. Eu resolvi o meu problema, entendeu? Começasse a me encher o saco demais, eu resolvi o meu problema, do meu jeito. Eu não ia ficar debatendo nada. Só que eu fui pra Salvador, voltei depois já pra morar aqui, naquela situação de morar. E a gente tava fazendo um treino específico. Era o Teta que tava dando aula, o Eduardo Rios. O Olavo não tava lá nesse dia. E era um treino de posição encaixada. Encaixa o estrangulamento, encaixa o triângulo. E era 1 minuto. E na hora que ele encaixou o estrangulamento em mim, ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Tipo, nossa, dormir com você deve ser... Esse cara de novo? O cara. Só que aí eu já era roxa e ele era azul. Só que eu lutava muito mais. Eu falei, Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Tipo, nossa, Baiana, você é muito forte. Dormir com você deve ser umas coisas idiotas, assim, entendeu? Eu fiquei calada. Concentrei na respiração. Fiquei segurando o estrangulamento. Ele, troca. Terminou o treino. Eu chamei o Teta. Falou, aconteceu isso e isso é comigo ali no tatame. Você vai resolver?
Aí ele, não, meu, o cara mora aqui na Cruzada, o irmão dele foi assassinado, é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou irmã dele, não aceito. Eu não desrespeito ninguém no tatame. E eu aprendi que do tatame pra dentro todo mundo é soldado. Eu não sou mulher lá dentro. Entendeu? Todo mundo tá fazendo. Não tem nada que ninguém faz que eu não tô fazendo. Eu não aceito. Então é uma coisa que eu não aceito. E acabou. Aí o Teta falou com o Olavo, que o Teta é todo bonzinho, né? Aí o Teta falou com o Olavo. Aí o Olavo tava lá fora, conversando com o Santos. Naquela parte de fora lá do bebedouro da Brasília Tampitim. Quando eu fui passando, o Olavo me chamou. Falou, Índia, eu tô conversando com o Santos aqui e ele me falou que não deu em cima de você, não. E ele, da cruzada ali, né? Tipo, carioca, malandrão, carioca. Levantou, botou o dedo na minha cara. Falou, meu irmão, eu sou homem, porra. Se eu quisesse dar em cima de você, eu peguei o dedo dele, torci, botei pra baixo. Eu falei, você é homem, eu sou mulher, seu filho da puta. Abaixa a cabeça. Não falei que você deu em cima de mim? Falei que você falou merda na hora errada e pra pessoa errada. É homem, pede desculpa. Baixa a cabeça. Aí o Olavo já viu que tava isso aí, separou. Aí eu entrei. Aí ele foi lá, acho que o Olavo conversou com ele. Aí ele veio me pedir desculpa. Aí falou, desculpa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, aí, ó, atitude de homem aí pra você. Aí o Murilo suspendeu ele, eu acho que 3 meses ali da academia. E minhas questões no tatame foram essas. Resolvidas, entendeu? Eu não fui pro banheiro com raiva. Eu não sei o quê, não fui contar historinha triste pra ninguém. E às vezes eu vou dar seminário, quando eu chego na academia, as meninas me arrodeiam. É muito engraçado. Ai, como é que você faz quando acontece isso? O que você faz quando acontece aquilo? Eu falo, meu, o problema são vocês com vocês mesmos. Olha isso. Entendeu? Não tem nada, não tem essas questões, não tem que ficar com raivinha. O cara manda o outro a merda lá, nem lembra, sai daqui nem lembra mais. Sim. Você não pode levar pra casa, não pode ficar com rancinho, não pode. Sim. Porque as questões são internas aqui. Resolve isso que vai acabar o problema tudo, entendeu? Tá com raiva, bate nela. É mais fácil. Muito bom, Índia. Porra, cara, como eu falei ali no início, assim, foi uma honra te ter aqui e, enfim, conseguir de alguma forma fazer essa conversa, eternizar, como você falou, né? Eternizar. E poder estar contigo aqui, a gente poder dar uma aula agora junto aqui. Eu quero treinar aqui no final. Tem um brasileiro, hein? Brasileiro pois você quer. Vamos lá. Enfim, escutar sua história de vida e botar, né, cara? Acho que você falou muita coisa muito legal e muito de verdade o seu coração, né? Isso não é aquela coisa que vem com o roteiro pronto aqui, querendo contar uma história bonita. É uma vivência de vida mesmo e uma experiência real. André, eu sou muito grata pela oportunidade. Quem você é, você passa energia, né? Assim, você não precisa falar muita coisa. Eu sou muito... a oportunidade de falar, de estar aqui com você, pra mim é tão importante, entendeu? Tipo, as pessoas que você já ouviu até hoje, quando você me convidou pra estar aqui, eu falei, meu, o que é que eu tenho pra falar lá, né? Tipo... Então, o fato de eternizar um pouco das minhas falas, de ter a honra de estar aqui com você, para mim não tem palavras, assim, porque engrandece a minha vida, engrandece o meu trabalho, engrandece tudo à minha volta e me enche de energia boa pra eu bater nos outros final de semana. Merece muito. Obrigada, viu, André? Obrigada por mesmo. tudo. Obrigada a você.